Olá pessoal, estamos aqui de novo no Nutri Time, uma iniciativa da Danone com apoio da Braskem, Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, para a gente fazer uma discussão de mais um artigo científico. E o artigo científico que a gente vai discutir hoje é esse paper publicado pela equipe do Dr. Haaland, mais um estudo observacional, infelizmente, sobre o assunto, mas um estudo bastante interessante que também foi bastante citado no Congresso Americano agora da Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, ASPA, em 2017. Esse paper foi publicado no Critical Care Medicine, agora em fevereiro de 2017. E a pergunta que foi feita nesse estudo foi: se atingir a meta calórica e proteica modifica o desfecho de pacientes críticos em ventilação mecânica, estratificados pelo Nutri-Score e pelo tempo de internação na UTI. Porque, teoricamente, aquele paciente que mais vai se beneficiar de uma adequação calórica proteica é aquele paciente que recebe por mais tempo a terapia nutricional enteral e que fica mais tempo internado na UTI. O desenho do estudo é um estudo observacional. Idealmente, para a gente responder essa pergunta, teria que ser um estudo randomizado e controlado. Mas, basicamente, esse é o desenho do estudo. Então, são pacientes estratificados pelo tempo de internação na UTI. Então, tem um grupo de pacientes que ficou por 4 ou mais dias internados dentro da UTI e um outro grupo, um subgrupo dessa população que ficou 12 a mais dias internados na unidade de terapia intensiva. E aí foi feita uma estratificação pelo Nutri-Score. E aí ele comparou pacientes que atingiram a meta calórica e proteica com pacientes que não atingiram a meta calórica e proteica. Então, é um estudo de coorte prospectivo, é um estudo observacional, não é um estudo randomizado e controlado, que era o que era necessário para responder essa pergunta de forma mais efetiva, mas é um estudo multicêntrico com 202 UTIs, sendo que eles pegaram apenas 20 pacientes de cada centro. Então, foram 20 pacientes consecutivos que receberam ventilação, que entraram em ventilação mecânica durante a internação na UTI, e eles foram acompanhados aí durante todo o seu desfecho hospitalar. Fazendo uma análise desse estudo, então a população de estudo foram 4.040 pacientes críticos em ventilação mecânica. Ele excluiu pacientes que tiveram alta ou que tiveram alta da UTI ou que faleceram dentro da UTI antes de 4 dias. E sobrou aí uma amostra de 2.853 pacientes críticos em ventilação mecânica e tem um subgrupo de pacientes que ficou por 12 ou mais dias internado na UTI, que sobrou aí uma amostra de 1.636 pacientes. A intervenção do estudo foi a adequação calórica e proteica, então ele fez uma análise separada da adequação calórica e proteica. E o cálculo das necessidades ficou a critério de cada centro. Mas quando a gente vê no estudo, a maioria dos centros utilizou uma fórmula de bolso que foi em torno aí de 25 quilocalorias por quilo por dia e uma meta proteica de 1,2 gramas por quilo por dia. Então são pacientes com média de idade em torno de 60 anos, a maioria dos pacientes em internação clínica, tá? Índice de massa corporal em torno de 27, e o que os pacientes receberam, na média, né, foi em torno de 50 a 55 gramas de proteína por dia apenas. Tá? De oferta energética, a média foi aí em torno de 60% a 70% das suas necessidades calóricas. A comparação que foi feita foi justamente a meta calórica e proteica, estratificando a população pelo tempo de internação e pelo Nutri-Score. E o desfecho utilizado nesse estudo foi a mortalidade em 60 dias e o Time to Discharge Alive, que é o tempo de internação para aqueles pacientes que tiveram alta do hospital vivos, que sobreviveram à sua internação hospitalar. Então ele mostra nesse gráfico, de forma bastante elegante e bastante interessante, que, mais uma vez, para pacientes de alto risco nutricional avaliados pelo Nutri-Score, ou seja, Nutri-Score maior ou igual a 5, quanto mais próximo de 100% de atingimento das necessidades calóricas, melhor foi o desfecho, menor foi a mortalidade hospitalar dos pacientes. Então é mais uma validação aí do Nutri-Score para estratificar o paciente que realmente precisa de uma estratégia nutricional mais agressiva do ponto de vista de calorias, tá certo? Tanto para a população que ficou internado por mais de 4 dias, quanto pela população que ficou internado por mais de 12 dias.
Além disso, eu acho que esse é o dado mais interessante do estudo, é com relação à meta proteica. Então, quanto mais próximo de 100% a gente atinge a meta proteica do paciente, também melhor é o desfecho, mas isso aconteceu só nos pacientes de alto risco nutricional. Então parece que atingir a meta proteica e ter uma estratégia mais agressiva do ponto de vista de oferta proteica também seja mais benéfico nessa população específica de pacientes em ventilação mecânica com alto risco nutricional avaliado pelo Nutri-Score maior ou igual a 5, tá certo? Então essa é a conclusão do estudo. Quando ele fez uma avaliação do tempo de internação daqueles pacientes que sobreviveram à internação na UTI, que é o Time to Discharge Alive, ele também conseguiu mostrar que o tempo de internação é menor para aqueles pacientes de alto risco nutricional que atingiram a meta proteica e meta calórica. Não houve uma associação positiva entre atingir a meta ou não atingir a meta naquela população que ficou mais do que 4 dias, mas sim na população que ficou 12 dias ou mais internados na UTI. Então essa é a conclusão do estudo, que paciente crítico em ventilação mecânica com Nutri-Score maior ou igual a 5, com tempo de internação prolongado na UTI, parecem se beneficiar de uma estratégia nutricional mais agressiva. E aqui eu digo parecem porque isso é um estudo observacional. Se fosse um estudo randomizado e controlado, com uma amostra calculada para mostrar desfecho de mortalidade, talvez eu poderia falar para vocês com certeza que certamente os pacientes que atingem meta calórica e proteica têm um melhor desfecho durante a internação na UTI. Tá certo? Então, para aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica por mais de 4 dias, eu não vou saber se ele vai ficar 7 dias ou 12 dias internados, mas é prudente a gente atingir sim, tentar atingir a meta calórica e a meta proteica, principalmente se for um paciente de alto risco nutricional avaliado pelo Nutri-Score maior ou igual a 5. Bom, era isso. Espero encontrar vocês numa próxima oportunidade aqui no Nutri in Time.